Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, discos perdidos e algumas raridades. A gente vai falar sobre trabalhos que se perderam nos arquivos das gravadoras, foram descartados pelos próprios artistas e alguns que acabaram sendo encontrados. Certo, meus amigos escavadores? Certíssimo. Certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvffcm em tudo. Você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. E se você gosta muito da gente, você pode apoiar no apoia.se/podcastvffcm. Por lá a gente entrega vários conteúdos com bastante antecedência. Tem coisas que a gente ainda nem tem data para ir ao público, mas já tá lá na mão dos nossos apoiadores. Além disso, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? O grupo tava movimentadíssimo nos últimos dias, todo mundo descascando o disco da Taylor Swift lá. Tem até alguns que tentaram defender, mas não deu certo. Massacrado. E aqui, ó, na gravação ao vivo, os madrinhos eles estão cada vez mais sedentos, como o Rodrigo Berg, que tá aqui, ó, sem camisa, Danilo Ferreira, Tuane Malman, que está gostosíssima nessa foto, Vinícius Correia, Gabriela Ramos, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski e o Leonel Moura, que está usando o boné do podcast e tá com uma foto aqui, ó, bem meio machudo, assim, meio rude e dominador. Então, nossos ouvintes são sempre aqui, ó, movimentando as nossas discussões aqui. No dia 2 de novembro acontece a primeira edição do Índigo Apresenta aqui em São Paulo, com shows de Weezer, Block Party, Mogwai, Otoboke Beaver e Judeline. E se você já quer ir se preparando para esse evento gostoso que acontece no Parque do Ibirapuera, a 30E preparou uma playlist especialíssima, porque a Deezer é o player oficial desse eventaço, e lá você encontra uma seleção não apenas dos artistas que vão se apresentar no dia 2 de novembro, como de todos os outros artistas que integram o projeto Índigo. Certo, minha amiga Isadora? Certíssimo. Muita coisa boa pra ouvir lá, né? Só coisa boa, gente. Dá o play. E não esquece que você encontra os ingressos para o Índigo Apresenta e outras apresentações do projeto em eventim.com.br/Índigo. Clicou, comprou e curtiu o show. Certo? Certíssimo. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. A história já é bastante antiga e bem conhecida pelo público fiel da cantora, mas voltou à tona recentemente. Em passagem pelo Tonight Show do Jimmy Fallon para promover o álbum Here For It All, a Mariah Carey aproveitou para relembrar um fato curioso que viveu na década de 1990. No auge do movimento grunge, a artista, que era o principal nome do R&B naquele momento, gravou um disco de rock alternativo com uma banda encabeçada por ela, o Chic, com CK ali no final. Intitulado Someone's Ugly Daughter, o álbum de 36 minutos conta com 11 faixas e segue ali a cartilha de grande parte dos discos lançados na mesma época. Guitarras sujas, uma bateria carregada e vozes intensas. Concebido no intervalo entre as sessões do Daydream, que é um absurdo, porque é o completo oposto disso, que é um dos maiores sucessos comerciais da carreira da Mariah, o trabalho até chegou a ser lançado, porém, a gravadora da artista na época, a Sony, decidiu remover as vozes principais da cantora, mantendo apenas o backing vocal e deixando a cantora Clarissa Dan Davidson como dona das vozes que foram para essa versão física do disco. Segundo a Mariah, a gravadora temia que o lançamento do trabalho confundisse o público da artista, porém, ela mesma já falou em diversas entrevistas que havia um controle excessivo em relação a tudo que ela fazia. Ela era o grande carro-chefe da gravadora ali na época, então eles tinham que ter esse controle absoluto em cima de tudo que ela lançava.
Tanto que nas gravadoras posteriores, quando ela sempre assinou o contrato, ela fez questão de manter um controle artístico muito maior. E as cópias físicas desse trabalho, que evoca nomes como Hole, Garbage, Sleater-Kinney, podem até ser encontradas por mais de $800 em diferentes Meu sites de Deus. leilão online. E uma versão pirata do disco circula pelo YouTube, mas a versão completa, com a Carrie assumindo integralmente esses vocais, nunca foi oficialmente lançada até agora. Ela já deu alguns acenos em entrevistas dizendo que é um dos objetivos dela lançar esse álbum com as vozes dela, mas ainda não temos uma data definida até o presente momento. Tinha gente até especulando que ainda esse ano, no final do ano, como presente de Natal, talvez pudesse vir aí. Meus amigos, vocês já conheciam essa história e o que vocês acham dessa maluquice toda? Gente, eu não conhecia, eu nunca tinha lido essa história, fiquei sabendo só por causa da pauta. Fui ouvir o álbum, eu coloquei no YouTube, então eu achei que tinha entrado alguma coisa, tipo, que eu coloquei assim, dei o play e aí a aba abaixou e continuei trabalhando. E aí eu falei, nossa, mas entrou álbum da... sei lá, nem sei do que eu achei, de alguma dessas Genéricas bandas, do tipo, rock anos 90. Exato, assim, e eu fiquei muito chocada, porque daí começa a dar pra entender ali, né, algumas palavras que pega mais na voz da Mariah, assim, mas é muito chocante, tinha hora que parecia a Sinéad O'Connor, juro, tipo, eu fiquei, que tá acontecendo? E assim, o som também, tipo, tudo que emula, assim, é muito louco, eu achei muito interessante, adorei. A gente já tinha falado desse disco anteriormente aqui no podcast, há muito tempo Eu não atrás, eu lembro. não me lembro quando, até porque a memória não me ajuda. Exato. Mas eu lembro dessa história, mas eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ido atrás. Aí pra pauta eu resolvi dar o play. Fui eu que falei já, porque eu queria fazer essa pauta ano passado, quando eu soube desse disco. E aí voltou recentemente, entendeu? E aí, enfim, dei o play, achei a coisa mais genérica, tipo, a rádio anos 90... sem graça, assim, sem sal. Ai, adorei. Mesmo que tenha a voz da Mariah ali de vez em quando, não sei, pra mim não ornou muito, não. Prefiro ela no Daydream, que é um disco muito melhor do que essa fase grungeira dela. E você, Renan Guerra, é a favor da Mariah no rock? Então, eu acho que eu nunca tinha escutado o disco, eu fui escutar agora pra pauta, e eu achei que é tipo, realmente algo bem derivativo de gravadora tentando surfar numa onda, assim. Porque, tipo assim, é tudo muito programado. Eu acho que a questão que a gente gosta dessas cantoras dos anos 90, dessa coisa alternativa, é porque era algo muito sincero para elas, muito verdadeiro. Dá para ver aqui que tem uma tentativa muito clara de tentar pegar todas essas coisas que estavam acontecendo e que eram muito simbólicas daquele momento e trazer para esse universo de grande gravadora. E como a própria Mariah fala, a gravadora tentava controlar ela de muitas maneiras. Eu acho que a Mariah pode cantar o que ela bem quiser, isso é fato, a gente sabe. Eu acho que se ela pudesse fazer um disco de rock do jeito dela, da forma que ela quisesse, eu acho que isso funcionaria, mas eu acho que aqui ainda é bem, vamos dizer assim, muito correto, eu acho, para um disco de rock. Bem formulaico, né? Bem um formatinho. Ai, mas é ali. gostoso, eu achei gostoso, eu me diverti. Eu tipo, acho que não talvez achei, a versão não achei dela ruim, fique... sabe assim? Não é ruim, não. Tipo, É bem não isso que o achei Renan ruim. falou. Tem uma estrutura ali, um padrãozinho, total, né? Fiquei total. curioso pra ver como... Ela até, se não me engano, no Fallon, ela solta um trecho dela cantando com a voz original, mas fica nesse campo do... Ainda é difícil de dizer sem a gente ter, de fato, esse material original, né? Sim. E embora seja uma história até bastante conhecida e é muito difundida entre os fãs da Mariah Carey, essa discussão sobre a versão arquivada do Someone's Ugly Daughter fez reacender um debate que volta e meia movimenta o meio musical, que é a quantidade de obras arquivadas, escondidas ou simplesmente que acabaram se perdendo nos arquivos das grandes gravadoras. Aqui no Vamos Falar Sobre Música, a gente já falou bastante sobre o assunto na edição de número 224 do nosso podcast, que é o Mulheres Invisibilizadas da Música Brasileira, em que a gente conversou como nomes importantes da nossa música, como a Tuca, foram esquecidos pelo público por conta dessa questão de problemas relacionados a direitos autorais e obras que nunca foram relançadas, mas hoje a gente vai aumentar um pouco mais esse escopo para falar sobre discos perdidos e outros tantos que foram resgatados aí em diferentes partes do mundo. E uma coisa que eu não tinha me atentado, e aí volta para essa questão de controle de gravadora, mas eu peguei uma
uma questão racial e de gênero, muitos dos artistas dessa lista são homens pretos ou mulheres pretas ou mulheres que acabaram tendo seus... Eu não tinha me tocado, hoje à tarde eu comecei a ler, nossa, isso aqui. Então, um número muito grande de pessoas pretas e mulheres que tiveram seus trabalhos arquivados, e quando são homens, normalmente são homens que produzem muita coisa. Então, assim, gente que grava 2, 3 discos por ano e, assim, não curte muito. Eu tirei da pauta o Neil Young. Porque o Neil Young é um desses casos. Ele é um artista que todo ano alguém descobre um disco novo do Neil Young que ele gravou, sei lá, tava no baú da casa dele e alguém vai mexer nas coisas e falar, essa aqui eu não conhecia, não. E aí, o velho tava louco de peiote lá e gravou um sem querer. Falou, olha, nossa, na década de 70 ele tem vários discos. Esse ano mesmo teve disco sendo relançado. Às vezes tem anos que ele lança tipo discos muito icônicos e entre intervalo entre esses discos tem 2 ou 3 ali perdidos. Então eu acabei deixando ele da pauta porque ele tem muito material que fica voltando. Mas eu separei aqui vários na lista de vários artistas diferentes. Alguns estão sendo relançados, estão sendo redescobertos. Outros talvez nunca verão a luz do dia por uma questão de que simplesmente se perderam. E aí eu vou deixar para cada um aí trazer os seus aí. Quem quer começar? Eu posso começar com um icônico que a gente acompanhou toda a história aqui ao longo desses últimos, 10, 15 anos, que foi o Chromatics com Dear Tommy. Era um disco que originalmente estava esperado ali para 2015. Foi o sucessor do Kill for Love, que é aquele disco maravilhoso de 2012, se eu não me engano. Que foi que meio que lançou o Chromatics assim pro grande público. Assim, eles já tinham, obviamente, uma carreira pregressa, mas acho que esse foi o disco que apresentou eles para um público maior, assim, esse público Pitchfork e tudo mais. E é isso, assim, o Johnny Gill, que era o líder aí da banda, começou a trabalhar nesse disco, ficou um tempão nessa, e aí em 2015 havia ali uma primeira data para esse disco ser lançado, e nada desse disco chegar. Aí, beleza, foi adiado para acho que 2016, o ano seguinte, e nada do disco chegar também. E aí, enfim, na época, a gente não sabia o que estava acontecendo, porque esses adiamentos e tudo mais, a gente entendia que tava rolando ali alguma coisa com a banda, saía single, não saía single, todo mundo ali começou a fazer seus projetos paralelos, e aí a gente começou a entender que a coisa tava meio que degringolando. E a gente entende mais tarde que o Johnny Gill sofreu um acidente, acho que em 2015, entre 2015 e 2016 ainda, onde ele quase morre, e aí, enfim, ele meio que arquiva o projeto, joga tudo fora, começa de novo. Enfim, e aí até o final da banda existia ainda essa grande mítica de vai rolar, não vai rolar, e a gente percebeu que não vai rolar porque a banda realmente acabou e ficou com Deus esse disco. Até a banda lança em 2019 o Closer to Grey, que é o último trabalho de estúdio deles, e na época eles falaram ainda que o Dear Tommy não era esse disco, e aí eu tenho fofocas de bastidores dessa história. Vamos lá. O Chromatics lançou esse disco pelo selo Italians Do It Better, que é o selo do Johnny Gill, em parceria com o Mike Simonetti. Só que o Johnny Gill e o Mike Simonetti brigaram nesse processo. Então, o Mike Simonetti meio que estava inviabilizando que esse disco fosse lançado, eles estavam com problema de desacordo de direitos autorais, então o Johnny Gill supostamente inventou essa história de eu passei por uma experiência de quase morte, mas no fim das contas, ele não quis fazer esse acerto dos direitos autorais com o Mike Simonetti. E porque assim, tipo, todas essas músicas ainda estavam sob o domínio da Italian Do It Better, desde a época que eles estavam junto, então nesse esforço de não dar o crédito, os direitos autorais pro Simonetti, ele fez de conta que jogou todo o disco fora. Então, assim, se o disco de fato foi destruído ou não, nunca vamos saber. Um pouco provável que seja lançado. Ele mesmo tá mais interessado em tocar outras coisas ali. Então é um disco que muito provavelmente se perdeu. E eu lembro que até na época, todo ano, quando ia sair, tipo, Styrogun, Pitchfork, fazia a lista dos 100 discos mais aguardados deste ano. É verdade. E aí o Chromatics estava sempre ali no top 10, o disco mais aguardado, mas que nunca vai ver a luz do dia. Nossa, eu não fazia ideia desse migué, caralho. Eles brigaram. Eles brigaram. Bom, eu vi aqui na pauta, achei interessantíssimo, eu não sabia.
O Bruce, nosso Bruce Springsteen, ele lançou... Eu deixei pra você esse, amiga. Ele lançou o clássico Nebraska em 82. A capa é lindíssima, a gente já até falou em Falamos várias vezes dele. Sobre o Nebraska. Dos discos mais tristes do mundo. Tristeza. Intimista, pra baixo, aquela coisa. E aí, eis que, no caso, então, existe um Electric Nebraska, que foi gravado em 82 mesmo, com a Street Band, só que nunca foi lançado oficialmente. E aí, diz que o Bruce, ele optou por lançar essas versões solo, né, acústicas ali, que era só ele gravando ali as músicas. E aí, em 2025, confirmaram que essas gravações existem, né? Porque ficava um tal de... existe ou não existe essas músicas? E existem. Só que elas não fecham um álbum inteiro. E daí, reza a lenda agora, que vai ser lançada essa coletânea. Vai sair agora. Nebraska 82 Expanded Edition, que está prevista agora para o mês de outubro. E que vai incluir versões elétricas de faixas clássicas, como Johnny 99, Atlantic City, e aí tem até uma versão inédita de Born in the USA, que eu achei interessante, que tava Eu tô bem ansioso pra ouvir nesse molho aí, dessas gravações. Vamos ver. Ele lançou mais um monte de coletâneas esse ano, ele lançou umas 2 coletâneas, se eu não me engano, de músicas inéditas e várias outras coisas de arquivo, assim, então tá fazendo esse trabalhinho ali. Porque ele vai lançar filme, né? Daí vai aproveitar. Ele tá pra ali. lançar pra lançar a biografia dele com o The Bear lá. Então, ele é safado. Então, daí a gente tá esperando o nosso vovô roqueiro lançar. E se eu não me engano, conta mais ou menos a história dessa fase dele, né? De carreira. O filme? Eu não sei, amigo. Se eu não me engano, mas estou... É isso? Se eu não me engano, é isso. Eu vou entrar na fila aqui e vou roubar, porque eu não peguei algo da pauta que o Kleber preparou, mas foi a primeira coisa que eu pensei quando ele trouxe esse tema, que é o caso da Joyce Moreno. A Joyce Moreno tem 2 discos que ficaram perdidos durante mais de 30 anos e eles absurdamente poderiam ter mudado a carreira dela de uma forma completamente abrupta. Então é muito marcante o fato desses discos terem ficado esquecidos. A Joyce Moreno tinha feito o disco junto com o Nelson Ângelo aqui no Brasil em 72. Isso foi bem importante para a carreira dela. Aí ela passa a substituir o Toquinho nas turnês do Vinícius de Moraes e ela passa a performar pela América Latina e pela Europa com ele. Por causa dessas viagens para a Europa, ela grava alguns discos lá fora. Então, quando ela está na Europa, ela vai gravar O Passarinho Urbano, que chegou a ser lançado no Brasil em 76, Eu 77. tenho, é maravilhoso! Esse disco é excelente. E aí, entre 76 e 77, ela grava 2 discos. Um deles se chama Visions of Dawn, junto com o Naná Vasconcelos e o Maurício Maestro. Nossa, Chique. é muito bom esse. E esse é excelente. E esse só foi reencontrado... Capa é linda também. Esse só foi reencontrado em 2009 e foi relançado pela Far Out Records. Esse disco tem algumas coisas que ela viria a apresentar posteriormente, como Clariana, que vai estar no disco dela de 1980, que já é um disco de quando ela retorna para o Brasil. Só que durante muitos anos, além desse disco que tinha ficado perdido da Joyce com o Naná Vasconcelos e o Maurício Maestro, existia um disco que ela gravou em Nova York, em 1977, com o Klaus Ogerman, que é um nome fundamental do universo do jazz, e durante anos e anos a Far Out Records, que é essa gravadora britânica que lança as coisas da Joyce Moreno desde 1999, tentava lançar esse disco, e o Klaus Ogerman, enquanto estava vivo, dizia: não quero que esse disco veja a luz do dia. E aí ele simplesmente não deixou o disco ser lançado até que ele morreu. E aí, uma sobrinha dele, sei lá, alguma parente distante que ficou com os direitos, achou a fita de gravação do disco e fez um contrato com a Far Out Records e soltou o disco. A questão é que, aparentemente, a Joyce e o Klaus Ogerman tiveram muita dificuldade na hora de gravar esse disco. Parece que ele, meio que não respeitava as ideias dela, coisas assim. E aí, de algum modo, meio que ela
fez o disco, mas depois de um tempo ela meio que desistiu, sabe? Enquanto ele ficava enchendo o saco, tipo, tentando fazer as coisas, ela meio que falou assim, ai, quer saber? Não quero mais saber disso. Só que aí tem uma matéria bem interessante, uma entrevista dela pra NPR em 2022, quando a Far Out Records lançou esse disco, em que eles fazem meio que esse universo de pensar o que poderia ter acontecido com a carreira dela se ela tivesse lançado esse disco em 1977, como a carreira dela mudaria completamente, porque ela passa a ser, hoje em dia, a Joyce Moreno é uma artista extremamente respeitada no universo do jazz, conhecida no mundo inteiro, mas isso é uma coisa que passa a acontecer a partir dos anos 90, quando ela é descoberta na Europa e no Japão. Mas ela poderia ser um nome importante desde os anos 70. Enfim, ela fala com isso tipo com uma calma extremamente Joyce Moreno da vida, que ela é uma senhora muito tranquila, muito na paz, mas eu acho que esses dois discos são muito interessantes para criatividade, sobre a criatividade da Joyce Moreno, a sua inventividade, tanto que no Natureza é o disco que primeiro a gente vai ter a música feminina, que depois seria a música que se transformou num grande hit dela. E aqui na versão que ela faz com o Klaus Ogerman é uma versão de mais de 11 minutos, assim. E é excelente. Enfim, acho que a Joyce Moreno é um desses nomes bem interessantes. E que bom que a gente teve acesso a essas coisas graças a força e a vontade da Far Out Records, que ficou muitos anos tentando lançar esses discos. Eu vou mudar aqui, sair da MPB e vou pro mundinho pop, porque a Charli XCX, claro. ela lança o Sucker no final de 2014, depois o disco tem toda uma questão ali dela não gostar mais do trabalho, de ser um disco mais rock, daí ela começa a testar várias possibilidades ali, fica não vai, começa a lançar mixtape, lança EP, lança o Vrum Vrum, muda a sonoridade dela, vai pra coisa do hyperpop ali de vez, e nesse processo todo surge esse boato de que ela estaria produzindo esse terceiro disco, que se chamaria XX World. Ela lança o que seria um dos supostos singles, que é Boys, que pra mim é uma das melhores músicas da carreira dela, assim, eu acho maravilhoso. E aí cria-se toda essa mítica em torno desse material, e aí cria-se um disco que nunca existiu, porque o XX World é um disco meio que feito pelos fãs. Os fãs criaram uma tracklist, uma suposta tracklist com coisas que ela vinha tocando ao vivo, com coisas que ela vinha postando nas redes sociais dela. Eles montam uma capa, eles montam todo esse imaginário, assim. Diversas das canções posteriormente seriam adaptadas, incorporadas às mixtapes que ela lança, a Number One Angel, o Pop 2, mas esse disco, em resumo, meio que ele nunca existiu. Ele era um compilado de algumas faixas vazadas, várias coisas ali que estavam rolando meio que na época da Charli XCX, mas até hoje as pessoas gostam muito de tudo que orbita esse universo. Tem gente que gosta muito das canções dessa época. Ela mesma, se eu não me engano, já teve uma época que ela foi no Twitter perguntar assim, gente, alguém tem o link do XX World que eu preciso baixar alguma coisa? Que, se eu não me engano, até pros sets que ela tava fazendo na época do Brat, ela tava pegando algumas das canções dessa época e deixava tocando antes dos shows, assim. Então tem todo esse universo mágico do XX World, que é um disco que nunca existiu. Ela mesma falou que várias daquelas canções ali nunca entrariam nos trabalhos dela, porque eram estudos do que ela vinha fazendo ali. Então tem essa mítica do XX World. Eu queria muito que ela lançasse, adoro a imagem de capa fake dele, mas infelizmente nunca vai existir, nunca será lançado aí. Ou será, nunca se sabe. Tem uma capa fake que ela vive no mundinho Sesc, eu adoro, que é um mundo idealizado e perfeito. Eu lembro que eu fiquei completamente obcecado quando ela foi no Jimmy Kimmel e ela tocou ao vivo Bounce, e aí a gente tem o Ed Cook desmaiado no palco, e as luzes piscam de forma estroboscópica, e ela tá usando um top de pelúcia. Foi uma das coisas, o cenário inteiro é de pelúcia branca. Sim. Aquilo mudou vidas, e esse vídeo caiu do site do YouTube do Jimmy Kimmel. E, enfim, aquilo transformou a nossa vida. Foi Nenhuma gay repostou? Não, hoje em dia você acha isso no Reddit, essas você coisas. acha, Mas ele foi apagado, durante um tempo ele ficou meio apagado da internet, mas graças a Deus as nossas gays são arqueologistas e elas salvam, e hoje em dia alguém subiu essa música no TikTok e as novas gerações estão usando Bounce, então eu espero que em algum momento ela lance oficialmente Bounce.
Só pra vocês saberem, a coisa ficou tão maluca que não apenas eles fizeram, tipo, encartes fake, como tem gente que fez, tipo assim, a versão impressa, imprimiu de fato o encarte, customizou o CD e lançou o CD com as músicas, assim. Então, e tem gente que, inclusive, vai nas sessões de autógrafo e pede pra ela autografar esses discos fake, ela adora, ela autografa, ela fica feliz da vida quando ela encontra. Eu lembrei daquela gay que imprimiu os discos que nem existiam da Anitta. E aí tem um dia que ela tá mostrando na live e a Anitta fala: você tem esse disco, viado? E daí ele fala: eu que fiz? E ela: ai, que tudo! Muito bom. Bom, já que estamos no pop, eu quero ir pro pop punk agora. Eu vou falar de Green Day. Punkzinho. O Green Day revolucionou o pop punk em 94 com Duke, e aí revolucionou de novo o pop punk com American Idiot em 2004. Mas esse foi um disco que originalmente não era para ser lançado. Em 2003, eles haviam gravado o Cigarettes and Valentines, que é um disco ali que eles chegaram a finalizar e tudo mais, porém roubaram a master. E aí, enfim, eles perderam todo esse tempasso de trabalho. Eles estavam trabalhando nesse disco há pelo menos 3 anos, né? Desde do Warning, que é dos anos 2000. E é isso, assim, nesse impasse de recriar a mesma obra ou fazer uma nova, eles começaram uma coisa nova e daí surgiu o American Idiot, que é esse disco bem... que reflete ali todo esse rolê pós-11 de setembro, uma reflexão ali sobre ser americano, sobre ser norte-americano, na verdade, né? Um ladrão fez com que a banda revolucionasse de novo o pop punk nos anos 2000, então é uma coisa interessante aí. Eu não acho que poucas coisas sobraram disso. Eles chegaram a lançar a faixa Cigarettes and Valentine num álbum ao vivo que eles fizeram em 2010, mas o resto meio que se perdeu, assim. Acho que nem as ideias desse disco sobreviveram. Eu acho muito curioso isso, como que você perde uma master inteira, assim, tipo, não tinha um backup num... É que aquelas fitonas, né, amigo? HD, tá, mas estranho. Não, às vezes também é só migué, igual a outra história lá, né? Tipo... eu acho meio... Porque, tipo, é 2000 e... É o quê? 2004. Então, 2003, 2004, já tinha backup digital, assim. Tipo, era aqueles arquivos gigantescos, mas isso em uma grande gravadora... É que eu acho que eles devem gravar essas migué, paradas assim. em fita. Tem bem cara do Green Day gravar essas coisas naquelas fitonas, sabe? Pô, mas daí você faz um backup, você tem redundância. Eu acho que é migué essa história. Eu não consigo acreditar nessa história, não. Mas tudo bem, Impossível. O que saiu desse disco, o American Idiot, é um descasso. Então tá tudo bem. Mesmo que seja migué, a gente aceita e entra pro lore. Bom, eu vi aqui nas internets sobre o álbum do Marvin Gaye, que o Kleber também colocou na pauta, In Our Lifetime. Eu não sabia desse babado e eu achei bem pesadaria, tá? Vamos lá. Depois dele ter lançado o Here My Dear em 78, é um álbum que também, assim, foi concebido ali como parte de um acordo do divórcio, com os royalties indo para a ex-esposa dele, a Anna Gordy. Ele também estava com um monte de problema, tipo, ele estava com uma dívida na Receita Federal lá dos Estados Unidos, tipo, milhões. Ele estava, tipo... super mal emocionalmente, assim, então esse contexto é bem caótico para o que, né, vai acontecer agora, que o plano era para ele lançar esse álbum mais funk, disco, mais dançante, que seria esse projeto, o Love Man, que ele queria também, tipo, recuperar um pouco desse público que ele tinha, porque ele estava vindo numa sequência de álbuns um pouco mais introspectivos, vamos dizer assim. Aí acaba que ele lança um single, Ego Tripping Out, que foi lançado em 79. Era meio que a prévia ali do trabalho, mas esse single não foi bem recebido pela turma. Aí começa um babado. Por várias questões pessoais e essa pressão, o Marvin Gaye ele resolveu parar de gravar esse projeto Love Man. E aí ele começou, daí ele fez turnê e tal, fez uns shows. E ele foi retrabalhar nesse projeto, foi gravar em Londres, enfim, foi repensar a parada toda, a direção criativa. E aí acontece um babado que eu achei muito louco. Gente, nem sei se é verdade, não é possível. Mas aí
diz, né, reza a lenda, que o baixista dele, o Frank Blair, que trabalhava com ele, pegou essas fitas mestres, né, que era tipo com esse work in progress, sem o consentimento do Marvin Gaye e levou pro escritório da Motown. É real, a Motown meio que montou esse disco. Aí a Motown misturou ali algumas faixas que tinham, faz uma capa, mixa, escolhe a ordem das faixas e solta em 81 o In Our Lifetime. E aí o Marvin Gaye ficou furioso, obviamente. Daí esse né, tipo, o estopim, assim, pra ele deixar a Motown, pra ele tentar, né, ter mais controle artístico. Mas enfim, daí em 84, né, pouco tempo depois, ele vai falecer naquela história trágica que o pai dele acaba matando ele. Que eu acho isso uma coisa completamente surreal. Mas aí, em 2007, foi lançado uma edição, né, ampliada, né, estendida do In Our Lifetime, que tem faixas que originalmente fariam parte de Love Man, que é esse álbum que foi aí interrompido pela Motown e por várias questões. Eu achei muito louca essa história, gente. Sim, é bizarra. Bom, eu posso seguir aqui no mundinho música brasileira, porque em 1979 o Gilberto Gil tinha investido já na sua carreira ali internacional, por influência do André Midani, e ele tinha lançado Nightingale em 1979, que foi gravado em Los Angeles com a produção do Sérgio Mendes. E aí, em 1982, quando ele estava em Nova York, o André Midani, que na época comandava a filial brasileira da WEA, falou que ele devia seguir investindo nesse mercado internacional e propôs que ele gravasse um disco lá fora com produção musical do percussionista e arranjador Ralph MacDonald. Esse disco ficou perdido durante muito tempo, ele foi encontrado novamente quando o Richard Scott estava fazendo um trabalho de curadoria e digitalização do material musical do Gil para o Museu Virtual da Obra do Gil, sobre coordenação da Cris Fuscaldo, que teve com a gente por aqui no episódio de número 347, Por que Você Deveria Ouvir Gilberto Gil. Nesse episódio ela conta mais informações sobre esse disco. E aí, por causa dessa descoberta, a gente soube que nesse trabalho especificamente de 1982, o Gil cantava várias músicas em inglês. A única canção que eu acho... Ele canta uma música em português, que é Estrela, que depois ele vai gravar no álbum Quanta, de 1997. Mas também o interessante desse disco é que algumas faixas têm a voz da Roberta Fleck. Ela canta junto com ele em Jump for Joy, mas ela também aparece como backing vocal em algumas das outras faixas do disco. Esse disco hoje em dia está disponível na internet, vocês podem ouvir, mas eu fiquei bastante curioso para entender por que ele ficou parado e tudo mais, mas eu não achei informações de por que ele não foi lançado. Vou voltar aqui pro meu mundinho pop. Hoje em dia a gente não fala mais sobre Grimes, porque ela já usou tanta ketamina que derreteu o cérebro dela ali, e todas as questões envolvendo Elon Musk. Só que ali, entre 2012 e 2013, ela era a sensação. Ela, Charli XCX, Kai Ferreira, eram as novas garotinhas do pop ali. E ela lança o Visions em 2012, é um disco que catapulta ela assina contrato com grande gravadora, viaja até Los Angeles, onde ela começa a compor música para outras artistas, inclusive, e aí ela começa a trabalhar na produção de um novo álbum que seria lançado por um grande selo. Então, reza a lenda que ela compôs Go, que foi uma música que ela lançou como single em 2014 pra Rihanna. A Rihanna ouviu e falou, não quero isso aqui não, obrigado, não há. Então ela lança. Essa música meio que divide muito do público. O público fala assim, essa aqui não é a Grimes que a gente curte. E aí ela tem um disco inteiro que ela produziu em Los Angeles e ela simplesmente não gostou desse disco e ela descartou todo esse material. Aí ela volta pro Canadá, ela grava sozinha um material inteiro e que vira posteriormente o Art Angels. Só que a gente tem alguns registros do que seria esse álbum, porque ela lança a versão demo do Reality, que é uma das melhores músicas da carreira da Grimes. Depois ela incorpora o Reality no Art Angels numa versão finalizada. Mas a versão demo é a versão que o povo mais gosta. Inclusive, ela está hoje disponível nas plataformas de streaming
na versão demo ainda até hoje, e ainda tem toda essa mítica de que talvez ela tenha esse material, mas ela decidiu nunca lançar, e como a cabecinha dela tá meio derretida de tanta droga e música eletrônica e projeções mil, a gente acha que talvez nunca teremos acesso a esse material da menina Grimes ali. Então, fique com Deus, descanse em paz, nossa querida. Bom, mais um que descansou em paz aqui também é o Brian Wilson. Mas dessa vez realmente ele morreu, né? O The Beach Boys iria lançar o Smile em 66. Era o sucessor do Pet Sounds, era um disco que pretendia ser ainda mais ambicioso do que o Pet Sounds foi. É a parceria ali, o ápice da parceria do Brian Wilson com o letrista Van Dyke Parks. E era esse projeto meio maluco, assim, de unir a psicodelia, a música erudita, umas colagens sonoras e tudo mais. Segundo o Brian Wilson, era a Sinfonia Adolescente para Deus. Enfim, esse foi também o ápice da maluquice do Brian Wilson, o seu excesso de drogas e todos os seus problemas psicológicos ali da época, que, enfim, impossibilitaram esse projeto ser finalizado, e aí o projeto acabou sendo engavetado, assim, ficou durante muito tempo, enfim, partes... às vezes surgiam por aí, mas a gente nunca tinha visto a obra completa. Até que em 2004 o Brian Wilson, fora dos Beach Boys, né, revisita todo esse material e cria o Brian Wilson Presents Smile. E aí é uma visão dele particular, já muito mais velho, muito mais experiente, bem diferente do que possivelmente seria ali a original. E é isso, ele finaliza aquele projeto super ambicioso que ele começou nos anos 60, em 2004. E aí, mais pra frente, em 2011, quando foi relançado uma porção de material do Beach Boys, quando eles voltaram ali a fazer disco e tudo mais, lançaram também o The Smile Sessions, que dá pra gente entender um pouco ali da maluquice que foi todo o rolê do The Smile. E é isso, assim, acho que é um disco maravilhoso e que... Enfim, a gente acabou ganhando 2 versões dele no fim das contas. E para quem quer saber mais dessa história, VFSM 358, Brian Wilson, o arquiteto do pop moderno. Muito bom. Vamos lá, roqueiras. Não sabia dessa história, eu fiquei bem mal, assim, gente. Aí você tá altos aprendizados. Eu tô muito. Tá igual eu no programa Nossa. passado. Eu vou só aprender hoje. Gente, não sabia nada dessas histórias. Olha que loucura do Deftones. O Eros seria esse é meu sonho. Gente, seria o 7º álbum de estúdio, né, do Deftones. Foi gravado em 2008, mas nunca chegou a ser finalizado. O projeto foi interrompido depois do acidente de carro que deixou o baixista Tim Chang em coma, e ele veio a falecer em 2013. E aí também foi essa mudança brusca ali na banda, né? Aí o registro tava, reza a lenda, né, apontando para uma sonoridade mais experimental. E em vez de concluir esse trabalho para lançar, eles decidiram começar do zero. E aí sai o disco Diamond Eyes, né, de 2010, que aliás é muito bom. E até hoje esse álbum ele tá, né, ali cercado de especulações, porque só tem alguns trechos divulgados, enfim. Você acha que seria um bom álbum, Kleber Fak? Então, eu fica nesse campo do mistério, né? Eu queria muito ouvir, eu tenho muita ânsia de ouvir, mas eu acho que aqui envolve uma questão de, mais do que talvez a qualidade das músicas, eu acho que a questão emocional toda que tava rolando ali, de tipo, botar pra fora um disco com um cara que já tecnicamente não podia mais nem se manifestar em relação a isso, sabe? Eu acho que tem um peso emocional muito grande, a banda ficou muito afetada na época, o falecimento, ele passou anos em coma, aí veio o falecimento dele, então acho que tem toda uma carga, uma questão diferente aqui em relação ao que a gente tá fazendo até agora, né? Eu não duvido que, sei lá, num futuro muito distante, quando a banda já talvez não existe mais, talvez os membros já tiverem falecido, a família, o spoiler ali vai querer lançar, sabe? Igual a gente viu com o Prince. Sim. O Prince tem, sei lá, 300 anos ele tem
Se eu não me engano, o Prince tem mais de um século de música. Ele dá pra lançar um século de música do Prince todo ano. Dá pra lançar alguma coisa do Prince. A família tá lançando coisas que ele nunca queria que visse a luz do dia. Então tem expectativa de que talvez um dia a gente possa ter acesso a isso. É isso. Bom, o Rodrigo Berg lembrou aqui, no nosso ouvinte aqui na gravação ao vivo, do Technicolor dos Mutantes, que foi um disco com quase 30 anos perdido. Eu acho que fecha aqui um ciclo de coisas brasileiras que eu falei, que são artistas brasileiros vão pra gringa, gravam trabalhos icônicos, e os gringos dizem, parece que a gente não vai poder lançar isso aqui, vai ficar aqui, tá bom. Vou perder essa fita. Perdi aqui na montanha de coisas, e Latinos ficou perdido ali embaixo. E aí, o Technicolor foi gravado em 1970, em Paris. Ele era ali a introdução dos Mutantes para esse mercado de música cantada em inglês. Tem algumas teorias, tem a teoria de que que essa fita tinha sido realmente perdida, e tem uma teoria de que a própria banda não tinha ficado feliz com as gravações deles, tinham meio que dito, deixa isso pra lá, não quero saber. O fato é que o disco foi lançado em 2000 pela Universal e teve a capa assinada pelo Sean Lennon. É um momento ali de que o grupo estava sendo redescoberto mundialmente, já que algumas coisas deles tinham sido relançadas no exterior no início dos anos 90. Tinha rolado o box no comecinho dos anos 90 com vários discos sendo relançados. Isso. E aí, aqui no Brasil, a faixa Baby, na versão em inglês, entra na trilha de Laços de Família, e o resto é história. E, inclusive, foi o lançamento do Technicolor, foi o que meio que reacendeu para posteriormente rolar a turnê da volta dos Mutantes ali. Foi um dos estopins, né? Estopim, realmente, né? Estopim de guerra. Coisas desnecessárias foram feitas a partir dali. Coisas que não precisavam. Talvez o disco pudesse ter demorado um pouquinho mais para ser descoberto. Olha aí. Verdade. Às vezes o tempo é rei. Seguindo com as minhas garotinhas do pop hoje aqui, vou falar dela, a menina Carly Rae Jepsen, porque ela lança o Emotion em 2015, é o disco que muda a carreira dela. Ela vai para esse lado de um pop mais, entre muitas aspas, alternativo, ou que perverte um pouco daquilo que as pessoas estavam esperando que fosse um Call Me Maybe parte 2. E aí ela começa a fazer vários estudos em relação à música disco. Ela dá uma série de entrevistas na época falando que ela estava ouvindo muito ABBA, estava ouvindo muita música disco dos anos 70, que ela lançaria um trabalho que fosse nesse sentido. Ela até comentou que o disco se chamaria Disco Sweet. Só que no fim das contas, ela grava muitas coisas, só que daí ela opta por alcançar um meio termo entre essa coisa mais disco e mais pop, e aí ela lança o Dedicated lá em 2019. E aí, assim, durante muito tempo se especulou que ela voltaria com esse disco em algum momento. Ela lança em 2022 o The Loneliest Time e em 2023 o The Loveliest Time. São dois trabalhos que têm elementos de música disco em algumas das canções, mas nenhuma das faixas que integram esse disco vem do Disco Suite. E aí ela já deu algumas entrevistas, até brincando, que ela falou que ela, abre aspas, provavelmente nunca será lançado e não deveria. E que ela mesma falou que ela ia enterrar esse disco no quintal da casa dela, assim. Então, ela acabou abandonando. Ela é uma dessas artistas que costuma produzir muita música quando ela faz um disco novo. Se eu não me engano, o último álbum, assim, tinha mais de 40 canções descartadas ali. Beyoncé também é uma que costuma descartar um monte de músicas até finalizar o álbum. Então, o Disco Sweat aí, eu acho que é um que a gente nunca vai ter acesso. O próprio Emotion tem um monte, ela lançou agora, né, 10 anos depois, um monte de coisa. Um monte de música inédita, Bom, vamos falar de mais um aqui, do Dr. Dre, com Detox. Esse era para ser o sucessor do 2001, que é aquele disco lendário dele, que foi lançado em 99. Ele foi originalmente planejado para ser um épico, meio conceitual, assim, e tudo mais. Mas aí a gente sabe, né, Dr. Dre é perfeccionista demais e por mais que ele tenha colaborado com muita gente interessante da cena do hip hop ali da época, tipo Eminem, o Snoop Dogg, 50 Cent e tudo mais, esse foi um disco que acabou não indo pra frente, assim. Ele diz que não chegou nas expectativas que ele tinha para esse trabalho, e aí só em 2015 ele foi realmente engavetado e arquivado, assim, mas foi um disco que demorou um tempasso para chegar nesse não lugar, e daí pra não deixar o público sedento de mais coisas, ele lançou o Compton, que foi inspirado no filme Straight Outta Compton, muito bom. que é bem legal. Muito bom. É muito bom.
Esse aí eu tenho certeza que o dia que o velho bater as botas, a família vai, ó, lançar. Nossa, sim, certeza. E aí o meu último do universo pop aqui é um que a gente finalmente viu vendo a luz. É um que a gente finalmente teve acesso e que acabou dividindo opiniões, porque lá em 1998, quando a Madonna lança o Ray of Light, ela começa a trabalhar em vários remixes de algumas das canções, e a ideia dela era justamente lançar um desdobramento do Ray of Light, que era uma coletânea de remixes. Ela cria essa persona aí para promover esse material, que é a Verônica Eletrônica. Só que daí, assim, ela começa a lançar os singles, fica satisfeita com os singles, o trabalho tem uma boa repercussão, e aí esse suposto disco de remixes do Ray of Light nunca veio ao mundo. Durante anos, os fãs faziam compilados desses remixes, organizavam suas próprias canções ali, e até que em 2025 ela finalmente decide lançar esse material ali. Parte do público ficou decepcionado, porque, tipo, são basicamente as mesmas canções que ela já havia lançado antes, não tem, assim, grandes surpresas. Algumas faixas passam por uma mixagem nova ali, tem esse pensamento mais de organização como um disco. Eu gostei, eu curti, eu na semana que saiu, assim, eu ouvi bastante, foi legal ver essas canções organizadinhas aí, mas teve essa racha, assim, o público achou, eu acho que os fãs criaram tanta expectativa em torno disso, de que ia ser, sei lá, um disco completamente diferente do que ela já tinha lançado, criou-se um álbum que na verdade nunca existiu na cabeça dos fãs. Só requentadinho mesmo, né? Só a marmitinha requentada. Foi. Nossa, Verônica Eletrônica me passa uma impressão meio Magalu, assim, esse nome. Meio Eva Byte. O Renan tristíssimo. Eu não vou me manifestar. Ai, muito bom. Muito bom. Eu quero puxar pra um aqui que não tem mas tem vários discos ali entre o final dos anos 90 e 2000. O Beck sempre foi um artista extremamente prolífico, assim, ele lançou muita coisa, assim, nos primeiros anos de carreira dele. Um dos trabalhos que é o que eu mais gostaria de ter acesso é um disco totalmente voltado pra música eletrônica, um trabalho que ele se disse influenciado pelo FX Twin, pelo Kraftwerk. E aí ele tem vários outros discos ali, tem um álbum só de covers do Hank Williams, tem um álbum que ele fez em parceria com o John Spencer, do Blues Explosion. Tem um disco que ele gravou em Nashville. Tem uns discos bem voltados mais para indie rock dos anos 90, com uma pegada de Pavement e Sábado. Só que o que acontece? Em 2019, quando rolou aquele mega incêndio no armazém da Universal, né? Que vários artistas perderam muitas coisas. O Beck ficou muito preocupado, porque ele acha que parte desses materiais se perderam. Ele falou que, assim, muitas das coisas que ele achou que tinham se perdido, na verdade, não tinham se perdido. Então, assim, ainda tem esse impasse de o que tem, o que sobrou, o que não sobrou. Ele mesmo não tem muita certeza ali. Ele foi lançando outras coisas nesse intervalo de tempo, assim. Mas, em especial, esse disco dele de música eletrônica dos anos 90 é algo que eu queria muito ouvir. Eu acho que ele era uma fase que o Beck ainda estava bom. Hoje eu acho que as coisas que ele lança, assim, meu Deus, horríveis, assim, pós a vitória do Grammy, que até hoje eu não engoli essa vitória, pra mim, tenho muitas dúvidas, mas eu queria ter acesso a esses materiais antigos do Beck aí. Tem ainda aqui Prince com o Black Album, que você encontra circulando aí pelas plataformas ilegais ou no próprio YouTube. Tem o Jimi Hendrix com o Black Gold, que é um disco que que não foi finalizado por ele, que estava sendo desenvolvido na época em que ele veio a falecer. Tem o da Yoko Ono, da Traição. Tem o disco da Traição da Yoko Ono, que ela lançou partes das canções ao longo da carreira. Tem um muito bom, minha amiga Isadora Almeida, que é o If. É um disco que estava sendo organizado pelo Brian Beat com o Daniel Johnston. São várias... eles conseguiram lançar algumas coisas ali, mas tinha esse material que ainda não tinha sido finalizado. O Johnston e o Beat, eles meio que entram em desacordo. Depois ele finaliza esse material, mas quando o Daniel Johnston morre, a família decide não lançar. Então tem aí algumas canções perdidas do Daniel Johnston que podem a qualquer momento cair aí no mundo sem apresentadas ao mundo.
Tem esse disco inédito do Red Hot Chili Peppers com o John Frusciante, gravado em 2004, que também nunca foi finalizado. Enfim, muita coisa perdida, muito material de arquivo aqui, que pode a qualquer momento aparecer aí e deixar de ser um disco perdido para ser um disco finalmente achado. Certo, meus amigos? Certo. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum disco que ainda nunca foi lançado, conhece outras histórias? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou no Spotify e conta pra gente que a gente lê na próxima edição do programa. Certo? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz novidades aí, de coisinhas que a gente não para de ouvir. As mais quentes da net. Uau. E temos disco da semana, certo, Renan Guerra? Temos. Ai, me contem qual que Temos. é. Vamos começar pelo que mais me impactou aqui. Urias com Carranca. Eu amei, eu ouvi. Dela. Vem em sequência ali, é um disco que era mais eletrônico, mais pop. Aqui reforça esse lado mais MPB, classudo. Tem participações do Dom L, do Giovanni Ferreira, do Major RD. É um disco que trata sobre as vivências dela como uma mulher trans, trata sobre negritude, tem conexões com música afro-africana, mas ao mesmo tempo preserva esse lado pop. A capa é um absurdo, eu achei um assim. absurdo, eu queria ter um quadro. E pra mim já tem disso, duas músicas, pra mim, que são as melhores músicas da carreira dela, que é Deus e Voz do Brasil, muito onde bom. ela pega elementos de O Guarani e transforma nisso numa das melhores músicas desse ano aqui. Quero saber de vocês, Adora Almeida, o que você achou? Eu sei que você não é fã, assim, mas caiu aí, né? Super, Bateu. Não, eu já vi show da Urias e é muito legal ver o quanto ela foi se desenvolvendo como artista, assim. É muito legal ver quando, sei lá, ela abria show pra Pablo, assim, e tipo, tava se entendendo ali como artista e tal. Dava pra ver que tinha potencial, que essa artista realmente só precisava de tempo, assim, sabe? Tipo, pra ir... É interessante como ela cria a identidade dela, né? Exato. E eu adoro, assim, tipo, todas as vezes que eu vi a Urias, eu fui gostando mais. Achei esse álbum muito bom. Não tava esperando que seria com essas temáticas, com essa, vamos dizer assim, densidade. Eu achei tudo bem... Como posso dizer? Bem profundo, assim mesmo. Tipo, deu pra sentir que é uma artista que agora tá acessando outros caminhos, se entendendo como uma artista também pra chegar, acho que pra outro público, talvez, né? Ampliar um pouco assim. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou quando a gente gravou o Por Trás do Disco com a Candy Mel, que é como muitas dessas artistas trans, quando elas surgiram ali na meados dos anos 2010, quiseram colocar todas elas no mesmo balaio. E eu acho que elas têm identidades muito diversas e muito próprias, porque obviamente elas são pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com mil histórias. Acho muito interessante como a Urias foi conseguindo se apropriar dos espaços que ela ocupou, das coisas que ela construiu, para cada vez mais criar sua identidade e trocar com artistas muito fodas. E aí eu acho muito bonito que nesse disco tem os interlúdios falados pela Marcinha do Corinto. Eu acho a Marcinha do Corinto é uma figura histórica no movimento LGBT brasileiro. Ela é uma figura histórica de visibilidade transnacional. Ela foi uma das estrelas ali da casa que era o Corinto, que por isso que ela leva esse nome, mas durante muito tempo ela também foi uma pessoa de enfrentamento e de luta. Então acho muito bonito que essa figura da Marcinha do Corinto apareça no disco, meio que criando essa costura, né? E eu esse é meu único
ponto de discordância, amigo. Eu entendo a presença dela, gosto, só que eu acho que os interlúdios são muito longos e às vezes até meio professorais. Eu queria que mantivesse mais na sutileza. Eu sinto que o interlúdio deveria complementar e não repetir o que acontece em alguns temas. Por exemplo, ali, quando ela canta em Etiópia, dessa reconexão dela com a cultura africana, já fica muito claro, ela não precisa me explicar isso. Eu entendo que talvez ela tenha pensado, eu venho de um universo mais pop, talvez eu tenha que vir com uma abordagem mais educacional aqui, mas eu senti que os interlúdios às vezes pesam um pouco pra mim na audição do disco. Mas de restante, assim, pra mim fluiu muito bem, assim. Muito bom. Tudo, assim, Deus, quando a fonte secar, Vênus no ar, vontade de voar, pra mim, assim... A perna final ali é muito boa, a faixa com o Dom L é muito boa. A com o Dom L é muito boa. A parceria com o Giovanni Cidreira, ela faz uma versão pra uma música inédita do Hilton, que é Água de um Mar Azul, é meio que absurdo, assim. Eu entendo a presença do interlúdio, mas pra mim eu senti que deu uma... Podia ser um pouquinho mais curto, mais um interlúdio mesmo, assim. Ok. Tá bom? E aí eu tenho aqui, 2 discos que eu acho que vou trazer junto com o meu amigo Nick Silva. O primeiro é o Canções do Velho Mundo, do Thiago Oliveira, vocalista da Maglore, que lança seu segundo álbum em carreira solo. Tem participação da Silvia Machete, tem participação do Eric Slick da banda Dr. Dog. O que você achou, Nick, desse disco? O Thiago é aquele letrista meio impossível, meio improvável, assim, de vez em quando ele vem com uns temas que, sei lá, meio inesperados, assim, tem uns que são de praxe já, meio que, tipo, sobre vida, viver, envelhecer e tudo mais, mas de vez em quando ele aparece com outras coisas, assim, que são bem interessantes, músicas de amor e tudo mais, então, não sei, ele tem uma poesia muito única, assim, acho que esse é mais um exercício de como ele consegue, não sei, nos contar coisas diferentes, as mesmas coisas de uma forma diferente, assim. Então, acho que não é exatamente algo extremamente novo pra carreira dele, assim, mas são faixas... Segue bem de onde ele parou no disco anterior. Então, mas são faixas que te prendem ali, que te contam alguma coisa, e você que segue ele, ou segue ele e a Maglore, acho que você se aprofunda ainda mais nesse mundinho Thiago Oliveira, assim, eu gostei demais. E você, amigo? Eu gostei, eu acho que o nome é muito claro, Canções de Velho Mundo, a gente tem cada vez menos pessoas fazendo canções, às vezes é uma coisa muito refrão e pegajoso pelo pegajoso. Uma abertura ali, isso, uma coisa muito curta, muito genérica, muito rápida, e aqui ele se permite fazer, sei lá, canções de 5, 6 minutos, com uma profundidade, com acabamento, é bem Belchior, assim, eu acho que a essência dele é muito bem Belchior, assim, de vou contar uma história pra vocês aqui, vou deixar ela seguir até onde for. Muito bonito, muito bonito. E a outra aqui, é Tori com Areia e Voz, segundo álbum de estúdio dessa cantora que a gente gosta bastante. Trabalho com participações da Nina Maia, Francisca Barreto, Guilherme Lírio e Bernardo Bauer, que inclusive tem a melhor participação desse disco pra mim, é um absurdo essa música. Produção dela em parceria com Domênico Lancelotti. Eu até escrevi no texto da crítica que o The Sese pra mim era um disco que meio que brotava do chão, até a estética ela era meio que um cactus assim na imagem de capa, né? E esse aqui parece que as canções vêm pelo ar, elas têm uma coisa mais atmosférica, uma outra abordagem. Mas é eu uma acho atmosfera que meio rarefeita também, né? Assim, ela é mais econômica. Mas assim, a primeira metade do disco é voz e violão, assim, é bem quase bossa nova em alguns pontos ali, e a segunda metade ela tem mais banda, e é pra mim onde o disco cresce, assim, onde estão as melhores canções. Gostei demais, mas é um disco que você tem que ir absorvendo aos poucos, assim, porque eu acho que ele é meio que pensado pra isso também, né? De certa forma, acho que ele segue a mesma lógica, apesar de ser bem diferente do primeiro disco, né, que foi lançado primeiramente em meio que 2 EPs e eles se complementavam ali de alguma forma. Acho que esse disco, pelo que você falou, né, de ter essa primeira metade muito mais voz e violão, a segunda já bandão, assim... Acho que é isso, assim, acho que segue essa mesma coisa de ter 2 lados, os 2 complementam, os 2 contam uma história. E é isso, eu achei ele um disco meio rarefeito, assim, acho que o título é muito bom pra isso, assim, porque ele de fato é meio arenoso, meio áspero, assim, mas ao mesmo tempo... Ela tá sinestésica. Super. Mas ao mesmo tempo, a voz dela é absurda de linda, assim, tipo, é muito o foda, sotaque é e tal. Puta, é muito bom mesmo.
E aí, pra fechar em conjunto aqui, eu quero saber o que vocês acharam, meus amigos, de Fancy Some More, coletânea de remixes da Pink Panthers, que conta que pariu. com nomes como Anita, Rachel Chinariri, Sim. OK Low, Sim. Kylie Minogue, Bladi, Ravin Lené e produtores como Basement Jaxx, Sega Bodega, Joey Goddard do Hot Absurdo. Chip, DJ Caio Prince, Adame DJ e Mochak Renan Guerra, que com certeza faria festa com esses homens todos. Eu adorei. Eu achei que ela fez assim, tipo, ela só montou assim, gente, isso é um line-up dos sonhos. Produtores, só olhem Sim. essa É o festival Gente, dela. Groove tracklist aqui. Armada, gente. É verdade, com fiquei licença, tranado. sabe? Eu acho que é muito legal, porque ela traz isso, ela traz, tipo, coisas que são muito importantes na história da música eletrônica, tipo, Groove Armada, Basement Cara, ela é Jaxx. muito inteligente. E Ela é muito traz inteligente, coisas essa menina, vai se fuder. muito fodas. E traz, tipo assim, as coisas mais quentes da web Sim. atualmente. Tipo assim, The as coisas Archives. mais interessantes. O Mochak mesmo, que eu descobri que é de Sorocaba, eu tinha esquecido, ou não sei, nunca soube, não sei, enfim. Gente, é muito foda, é muito foda. Eu não ouvi inteiro ainda, mas todas as músicas que eu ouvi, eu achei muito boas. Muito bom. Tipo, muito bom, muito bom. É que é grande, né? São 2 discos. Eu só vou rebater. Eu não gostei da música Canita. Eu acho Eu que ela não perdeu uma gostei, eu fiquei oportunidade enorme a de cantar em português. A Eu acho Quanita que eu eu achei. deveria é a música ter que em abre, espanhol. cara. É a música que abre. Eu acho é. que ela tá muito mal assessorada. Eu acho que ela não se ligou. Não se Que ligou. esse era o momento de criar um puta viralzão aqui do Brasil. Essa Sim. música tinha tudo. Uhum. Ela já é Sim. um hit no TikTok. E se ela fizesse... Porra, Sim. my name is Larissa, sabe? Cantasse... Sim. Meu nome é Larissa, gente. Se ela fizesse em português... Disseram pra Pablo, sobrou Fun Tonight. E Vai, ela fez stories, vai. transformou num hit no Brasil. Aí a Anitta tem, tipo, Illegal, que é, tipo, o grande hit do disco. E aí É ela vai absurdo, cantar é um em espanhol. E aí agora no TikTok as pessoas estão compartilhando o quê? O remix de Stars do Caio Prince. Do Caio Adamo DJ, Prince, exato, Porque fica é dizendo isso. Brasil. Que entendeu. E aí as pessoas... Gente, e assim, caralho, chamou, tipo, É ela meio chamou óbvio Mochak, até, tipo... não parece? é. Meio óbvio. Eu tinha certeza que a Anitta ia ficar cantando, tipo, umas coisinhas meio zoando, assim, meio que fazendo algum meme. Meu nome assim, é tipo, Larissa e eu sou apertadinha. sei Quem lá, é que vai alguma- querer comer a alguma minha coisa. bucetinha? Ilegal, ilegal. Isso é ilegal. É A legal, música dela é com The legal. Weeknd, por mais que as pessoas tenham criticado quando saiu, virou um Sim! grande sucesso. Foi E ela um canta em sucesso! português, ela canta putaria. Eu não Abre no entendi. show. Não faz Eu não sentido. entendi. É Eu não Enfim, entendi mas ela, também. enfim, a gente não vai ficar discutindo o reggaeton Não. genérico da Anitta. Não. Acho que tem muitas coisas boas. O remix do Mochak eu acho um bafo. É muito porque todo bom. mundo, Muito bom. todo mundo, a maioria das pessoas seguiu assim: ah, vamos fazer o tamanho das músicas aqui, que nem as da Pink Panthers, 2 minutinhos e pouco. O Mochak mete 6 minutos e cara. É isso, porra! É praticamente um EP dela. Ai, ele ainda Logo, fez umas é. fotos lindas, ele com uma panterinha cor-de-rosa. Eu fiquei toda assim, encantado. Ai, Mas vamos ele tá lá, lindo. quero saber mais Eu amo coisas. Isidaro Almeida, o que você traz ainda essa semana? Gente, vocês pegaram as únicas coisas que eu vi Aí, e que eu ó. nem lembrava que era Vocês dessa pegaram, semana, tá? foi coletivo. Pra você ver. Eu nem lembrava que era dessa semana, que loucura. Enfim. Então vamos lá. Nick Silva, o que você traz essa semana? Essa semana, diferente das últimas, tem algumas coisinhas. A primeira é Whitney Opa, com Damage. Ah, muito boa. Duplinha ali lançou mais uma faixa do próximo disco deles, que chama Small Talk. E vai ser lançado no dia 7 de novembro. Eles já tinham lançado Back to the Wind e Dandelions. Essa terceira faixa mostra essa mesma coisa, meio indie pop, meio folk, meio soul. Bom demais. Mais uma faixa aqui que eu acho que o Kleber também daria é o Cessa, com O Nome de Deus. Gostei bastante. Bem boa. Tá muito bom. Gostando muito desse disco. Esse é o terceiro single também desse disco, que chama Pequena Vertigem do Amor, terceiro disco dele, previsto também pro dia 7 de novembro pela Mexican Summer. Eu adorei as linhas de baixo dessa, tem uma coisa meio ritualística, assim, é muito bom. E faz sentido que a letra, né, explora a fé, divino, oculto, simbolismos, coisas do tipo. Achei muito, Piano, muito a boa. percussão, é Sim. bem Brazilian Jazz, tá muito chique. Veio também com um clipe dirigido, filmado e editado pelo nosso amigo Rolinos. Exato. Mais um singlezinho aqui é o Rootin' com Kiss Goodnight. Muito, muito boa essa faixa. O Kleber trouxe ele aqui ano passado, eu acho, com o disco de estreia dele, que é o Rough and Ready. Achei muito bom aquele disco.
E ele volta com uma coisa meio Prince das ideias, meio Chromeo, assim, meio funk, soul, futurista. Achei muito divertido, uma faixona de 5 minutos, muito boa. Uma faixota. Mais uma aqui, DJ Seinfeld e Confidence Man com The Right. Eles já tinham colaborado anteriormente em 2003 com Nossa, que Now deve You ser Do. bom isso daí, hein? Amiga, bom pra Vou caralho. É bem Vou ouvir. pistona, meio Summer Electro Hits, assim, maravilhoso. Tudo que eles fazem né? Eles são bons demais. E aí agora vamos lá pros disquinhos. Eu quero falar de Azul Azul com Azul Azul, banda lagoana, que lançou seu primeiro disco no finalzinho de setembro ali, muito bom. Pra quem gosta de coisas tipo indie rock, shoegaze, dream pop, post-punk misturado num liquidificador. É bem isso, assim, são acho que 8 faixinhas, ele passa rapidinho, mas é muito bom, assim, é muito bom, o sotaque é muito bom, enfim. Ouçam. Mais uma aqui, Mick Jenkins e Emil, com Murder of Crows. Mick Jenkins é um rapper fudido, eu gosto muito dele, e ele se juntou com o produtor londrino Emil, e aí é uma coisa meio jazz, meio hip hop, meio soul, assim. Eu achei meio Soulquarians das ideias, assim, achei muito foda. Destaques vão pra Dreamcatchers e Words I Should Have Said. Muito bom. E minha última diquinha aqui é pra quem gosta de um folk inglês, mais precisamente com a Hannah Francis, com Nested in Tangles. Muito bom. Capa é linda, a capa desse Sim. disco é uma das mais bonitas desse ano. Esvoaçante, vermelha, natural, muito boa. Pra quem gosta de Nick Drake, assim, vai nessa que é muito bom. E é isso. Renan Guerra. Bom, vamos lá. Singles. E de Libra, que a gente já falou várias vezes por aqui, Muito bom. lançou uma faixa junto com a Trendset, chama Acelerar. Eu achei, assim, muito incrível. O beat é, tipo, muito foda. O flow da Trendset é, tipo assim, absurdo. Elas ainda lançaram um clipe Muito assinado bom. pela Vídeo Oculto, que é, tipo, muito bom. A parte Aqui é uma farmácia. É muito engraçada, porque assim, que ódio. Você Além quer de entrar? linda, talentosa, Você ela quer é entrar? engraçada. Enfim, eu adorei demais, fiquei muito animado com essa faixa. Sempre quero ouvir mais coisas daí de Libra, acho ela excelente. Eu acho ela linda. Bafo. Além disso, a dupla Fuckers lançou I Like It Like That. Eu estou muito bravo que eles Eu não também. vêm mais pro Eu também. Balaclava. Eu Eu também. fiquei puto da vida. É porque Sim. eu também Pala me chamou. E daí, Mona? E Nós daí? estaríamos no seu front aqui. Sim. Só que aí eu Sim. fiquei com E, raiva, ó, porque... Fale. Eu vou fazer uma previsão. Eles vão desaparecer, porque eles vão perder o suporte dos brasileiros. Eles podiam ter a chance de serem Isso. eternizados e vão ser nada. Se você tem os fãs brasileiros, você tem tudo pra sempre. Só que daí o foda é, eu tava bravo com eles, desde lançaram essa música muito e bom. eu adorei também. E aí eu fiquei com ódio. E aí, acho que a gente pode falar junto, Kleber, antes de você começar as suas dicas, que é o encontro da FK Twigs com a OK Lu, que elas Ai, lançaram gente. Viscos. Quero Ok, ouvir. Eu adorei. Sempre comentada por aqui, nossas amigas já comentaram bastante de Choke Enough. Eu achei esse encontro um bafo, achei assim, muito chique, muito garotas esquisitas, estranhas, vamos para a pista, vamos barbarizar numa noite. Eu achei assim, tudo porque as duas lançaram 2 discos incríveis. A FK Twigs lançou Eu Sexual, vai lançar a versão deluxe agora no final do ano. E ela ficou dentro desse universo. Vai ser a versão deluxe do Choke Enough, que ela vai lançar logo mais. E eu achei que elas se complementaram de um jeito muito gostoso. Eu achei uma coisa meio T8, assim, sabe? Bem anos 2000, assim, conto de divas. Amei. Sim, achei bem curti. legal. É curioso, a gente, agora há pouco, antes de a gente começar a gravar, eu tinha visto um tweet que era, tipo, as mulheres são donas dos grandes discos de música eletrônica do ano, e daí era a imagem o Eu Sexual, o Choke Enough da OK Lu, o disco da Nina Jarach, se ele pronunciar o nome dela, Nina Jarach. Nina Jiraki. Nina Jarach. Gente, eu acho que e a, eu acho que e a OK Rochelle Lu vai Jordan, né, que é... levar álbum do ano da Pitchfork, hein? Ah, Ou tipo, quem? sei lá, eu acho que o OK Lu vai levar Não, acho que álbum do ano não, mas eu acho que vai estar no tipo um top 10 terceiro. da vida. Não, acho que no máximo 3, gente. No É máximo, que o estão disco fazendo do- muito não, matéria com a eles mulher. lançaram uma 2 matéria discos imensa com ela, né? Estão fazendo A uma. capa Eles da estão querendo, revistinha eles com tão ela querendo lá. justificar muito aquela mulher, entendeu? Eu tô achando que é Eles fizeram o a terceiro matéria no imensa. máximo. Eles levaram ela para os Estados Unidos para fazer esse lançamento pra fazer dessa essa revistinha. porra aí. E Mas ela eles com têm criança 2 em discos casa, hein? com... Eu acho que vai ser pro Dijon. Eu ainda acho que vai ser pro Dijon ou pra aquele do Chique O Mami. Gizzy? Pode ser mesmo.
A gente podia fazer um episódio meio dessas bobeiras, né? Tipo, adivinhando previsões. as coisas. Previsões. Não O sei. episódio. É que daí fica muito velho, rápido demais. Perde a validade. Perde a validade. Mas segue aí, Renan. É isso. Eu ia dizer que agora você pode dizer suas dicas. Porque a gente comentou os discos que eu ouvi. Aí Tá bom. tinha esses singles. Single rapidinho aqui. Kelly Lee Owens vai lançar um EP novo Não chamado vi. Kelly. Opa! Ela tá nesse formato. Tem vários artistas agora que lançam um disco, aí eles vêm depois, agora eu vou fazer uma coisa só pras pistas. E aí ela fez esse EP que é mais voltado pras pistas, e ela lançou essa música que se chama Ascend. Então eu acho que é bem tum, assim, pras fritas. Eu amo tanto ela, esses dias apareceu pra mim um vídeo dela dando entrevista pra Dazed. E daí ela tava falando que, tipo, a maior inspiração dela é a Bjork. Ai, tô muito demais. E ela tava usando um vestido de couro lindíssimo. Ela tava assim, dominatrix. Ai, enfim, eu amo tanto ela. Discos. Amber Mark lançou Nossa, muito Pre-Idea, discão de não ouvi R&B, ainda. Neo Soul. Ela é boa, né? Nossa, ela eu é acho ela boa. muito gata. Ela é é muito boa. linda. Eu acho ela é gostosaça. linda, é. E eu vou, olha, eu já vou falar. Se tiver organizador do C6 Fest que não vai trazer ela ano que vem, eu vou quebrar no soco. Só vou deixar avisado aqui, ó. Porque tem tudo a ver. É a cara do festival, essa menina aqui. Carlinhos Carneiro lançou Hotel Hits. Carlinhos Carneiro ali, que é vocalista da Abdelbalde, finalmente lançou esse primeiro álbum em carreira solo. O disco tem participações da Supervão e da Cato. Eu ainda tô absorvendo, ele é um disco bem mais rock, assim, bem rock Satírico. inglês, assim. Isadora Almeida talvez pode Claro, se ele é de interessar. Porto, né? Ele é de Porto Alegre, né? Então, pra você que gosta de ouvir usar um terninho, né? Então, bota pra tocar esse disco. Achei um surto as últimas duas faixas. Como que é o nome? Hotel Hits, que era um hotel ali em Porto Alegre, né? Ele tinha uma foto muito clássica de um amigo dele, fotógrafo, ele trouxe pra dentro do disco. Agora, indo do Rio Grande do Sul pro Pará, Zainara com Amor Perene. Gente, tá uma delícia. A Zainara, que é um dos nomes do Beat Melody, ela que faz esse som mais pop, que mescla elementos de technomelody, de arrocha, de brega. Eu acho que esse disco só não é melhor e mais impactante porque a Gabi Amarantos lançou o disco dela, que inclusive teve o review do Fontano essa semana circulando por aí. Sim. Mas tá um disco muito bom e um destaque pra parceria dela com o Thierry. 5 estrelas, é uma das músicas mais safadas e mais gostosas que saíram esse ano. Por último aqui, Guerrinha, projeto do Gabriel Guerra, músico fluminense que a gente gosta bastante por aqui. Ele lançou 2 quarteirões, é um EP de 4 faixas atmosféricas deliciosíssimas, e abre aspas, 4 faixas que servem de trilha sonora para a caminhada entre os 2 quarteirões que separam a minha casa dos 2 quarteirões que irei comer no McDonald's mais próximo. É um disco de jazz soturno delicioso, eu adoro o Guerrinha. Tem uns momentos, quem gosta da Dorgas, que é a antiga banda dele, tem pelo menos umas 2 músicas ali que tem aquele fundinho muito Dorgas, obviamente sem o vocal, porque é um projeto instrumental, mas assim, uma delícia. Falamos demais, chega, vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Hello, Finney. Did you think our story was over? Mr. Glamour. This Friday, You're dead. dead is just a word. Critics are saying Ethan Hawke is pure nightmare fuel. Finney, Discover the secret behind the mask. what do you think happens when you die? It's time to find out. Black Phone 2, only in theaters Friday. Rated R, under 17, not admitted without parent. Chegamos no terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco, a gente dá dicas atemporais. Hable sua dica, então. Bom, esses tempos... Fazia um tempo já que eu tava querendo ver uma peça de teatro chamada Selvagem. E aí a minha amiga Isabela Yu falou assim: amiga, eu comprei este ingresso e não poderia ir. E aí era basicamente o maior presente de aliada que ela já me deu na vida dela, que foi esse ingresso. Porque eu queria ver essa peça e eu tinha, assim, esquecido que ela ia ficar em curta temporada em São Paulo. É uma peça que é um monólogo do Felipe Rialt. Eu não sei se pronuncia assim o sobrenome dele.
Felipe Hayut, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. A peça é dirigida pela Deborah Lan e é basicamente um monólogo que ele é parte da experiência pessoal dele para recontar sobre a infância dele. A gente teve nos últimos anos muitos artistas que passaram a revisitar suas próprias histórias para recontar suas experiências enquanto pessoas queers. Especialmente, a gente teve nos últimos anos um boom ali de homens gays fazendo esse tipo de trabalho. Acho que o Edward Louis é a principal representação disso. Só que o Felipe faz um caminho que é muito interessante, que ele volta para sua infância. Ele começa a peça contando que quando ele era criança, os pais dele colocaram ele num tratamento psicológico para que ele não fosse ser gay, porque a psicóloga onde ele ia, ela acreditava que até os 7 anos ele não está suficientemente formado e a gente pode curá-lo. E aí ele parte disso, e aí é muito interessante porque obviamente tem toda uma carga dramática, mas ele faz todo esse caminho a partir do humor. Então ele fala, por exemplo, ele é uma criança que nasceu no final dos anos 80, mas cresceu ali nos anos 90. Então ele fala sobre como ele dançava El Chan, sobre como ele era apaixonado pelas Chiquititas, sobre todas essas referências simbólicas que são muito importantes. Aí ele vai contar, quando a família comprou uma Playboy pra ele da Paula Burlamar, que ele ficava preocupado porque, como ela não tava com frio, pelada na neve, ele desenhava vestidinhos pra ela. Enfim, a peça é maravilhosa. Cada dia da peça ele leva um artista para fazer um momento musical. No dia que eu fui assistir foi a Açucena, mas outros artistas já participaram aqui em São Paulo, como a Tulipa Ruiz, por exemplo. Eu saí completamente emocionado, eu fiquei aos prantos no final da peça, porque ele fala muito sobre essa expectativa da gente viver com essa criança selvagem que nós éramos e a gente não esquecer dela. Aí eu saí completamente louca, passei meu cartão e disse: eu quero a camiseta, o livro, tudo, pra ajudar a minha gay. Fiquei nervosa. Enfim, gente, vai estar... A temporada aqui em São Paulo é curta, ela tá no Teatro Sérgio Cardoso, mas também a peça tá circulando por outras cidades, então vale ficar de olho. Vocês podem acompanhar no Instagram, é só procurar selvagem.teatro e aí vocês vão ter informações de onde a peça tá circulando, tá bom? Vai lá, Isadora, sua vez. Pessoal, como já sabem, eu amo Curtis Mayfield, certo? Mas não sei se já recomendei aqui neste programa o There's No Place Like America Today. Não, você só recomendou o Curtis. Então, acho que o Superfly eu já falei também, algum de trilha sonora, sei lá. Falou. Muito foda. Mas o There's No Place Like America Today, eu tô entrei nesse vortex aí, acho que nessa última semana aí. É um álbum de 75, é muito bom, assim, tem capa música... mais atual do que nunca. Sim, gente, olha, é foda. É bem foda. Mas é isso, né? Ele sempre foi político, até em álbuns que ele tá, sei lá, ele fala de amor, mas ele tem ali as faixas que ele vai estar sempre falando... principalmente do povo negro, o que acontece nos Estados Unidos, o que ele vive ali. É muito bonito, assim, como ele coloca a realidade nas músicas, e é isso, continua, infelizmente, sendo atual em vários momentos ali, né, que ele traz esse álbum, sei lá, esse, por exemplo, é de 75. Que coisa, né? Mas é muito lindo, assim, eu recomendo todo mundo a ouvir, ele mesmo que produziu, é muito foda, é um álbum curto, tem, 7 músicas, assim, mas tem, pedradas como So In Love, que eu acho muito maravilhosa, e é isso. Pô, bom demais. Vai lá, Kleber, sua vez. A minha recomendação é uma só. Tiny Desk Brasil, veio aí a mesinha. Eu vi muita gente reclamando, eu vi gente falando coisas tipo a autenticidade de ser algo sem muito requinte de direção ficou super publiça, cenário que parece série da Globo dos anos 80. Para essas pessoas, eu deixo meu desdém, eu só olho assim e sigo em frente. Teve uma galera reclamando do som. Gente, eu achei perfeito, eu achei que soube adaptar muito bem. Discordo quem não gostou do cenário, eu achei que com o cenário brasileiro, sem ser um cenário clichê, tem os cobogózinhos lá no fundo, tem os elementos visuais. Achei a escolha do João Gomes, assim, a coisa mais acertada do mundo. Eu achei muito bom porque, assim, pela primeira vez é um Tiny Desk patrocinado, de fato, assim, o que não acontece lá fora. Lá fora é feito com dinheiro público, né, da NPR. Aqui a gente tem duas marcas patrocinando.
patrocinando, tem a marca que idealiza, tem uma marca de carro que patrocinou os 5 primeiros episódios, a curadoria dos irmãos Amabis ali, então por si só, eu acho que já abre uma expectativa pro que é que vem daqui pra frente. Gostei demais e eu gostei que ele teve alguns desdobramentos, né? A gente vai ter além do programa que é ali anunciado pela Lorena Calabria com texto e uma fotografia igual ela fora, a gente só sabe minutos antes qual que vai ser a atração. A gente tem um pós aqui, que é uma entrevista da Sara Oliveira conversando com o artista em questão, assim. Então eu adorei, mas me irritou muito a quantidade de pessoas fazendo 1000 textões sobre o Tiny Desk. Tipo, é só um Tiny Desk, gente. Só tá com o play, se divirta. Eu vi uma galera refletindo sobre porque a voz do João Gomes é representativa. Gente, é só um programa onde uma pessoa vai tocar música, assim. Lá fora são as pessoas mais baixa renda possíveis, é os artistas mais indie do indie. Eu acho que não vai rolar isso aqui. Eu acho que vai ser uma coisa mais elevada. Eles vão equilibrar. Mas é porque lá fora é umas coisas assim muito indie. Assim, mas é que as pessoas falaram como se só tivesse assim, tipo, coisas muito indies lá fora. E não é só isso. Essa semana mesmo é a Gloria Estefan que tá tem coisas grandes, tem coisas grandes. Então, são coisas. É diverso, só que as pessoas ficaram assim, numas teorias meio absurdas. E aí o que mais me encantou na última semana foi você ver as pessoas assim, o seu recalque está ficando à mostra. Tem uns artistas que eu fiquei assim, fica feio você ficar fazendo textão e rancorosa porque você não foi chamada para essa estreia. Sendo que o João Gomes é uma figura extremamente importante da música brasileira atual. Ponto. Showzaço. Você pode não gostar, mas aí você não gosta na sua casa. Sim. Eu achei excelente estreia. Meu único problema... Fala, Nick, você que é um grande fã do Tiny Desk. Meu único problema foi que a mesa tava muito organizada. Quem já esteve numa redação sabe que mesas de redação sabe que não é assim. Mas não é uma redação, gente. Sei, é um Acorda cenário, pra vida, mas é um cenário, pra outra replicar. abordagem, outra linguagem. É a nossa! Bate no peito, Nick Silva. Abraça essa mesinha. Não, mas a escolha do artista foi maravilhosa, o som tá ótimo. Muito bom. Galera, assim, ele é muito quem bom, tá velho. Ele é reclamando tá carismático, ele é foda, bicho. O cara chorou pra professora dele numa apresentação ao vivo essa semana. Ele é o cara. Ele é muito bom, velho. Eu amo Ele é o João muito Gomes, fofo. sério mesmo. Ele é muito, muito, muito carismático. Divo. Amo. Tá bom, é isso. E então. você, Nick Silva? Quero falar de um podcast essa semana, do Calma Urgente. É um programa apresentado pela Alessandra Rufino, Bruno Torturra e Gregório do Vivier. Eles discutem política de um jeito muito interessante, assim. Eu já ouvi. É legal. É muito legal. Eu já ouvi. Meio que um spin-off do Greg News, pra quem via na HBO Brasil antigamente. Mas aí, né, obviamente, o programa acabou e esses três, esse núcleo criativo aí continuou num podcast, assim, é bem legal. Geralmente 1 horinha de discussão, assim, por semana, cada um com um tema diferente, e aí é isso, eles trazem temas urgentes, mas discutidos com calma, assim. Me identifico muito com o Bruno Torturra, porque ele é um chato e um pessimista da porra, então... Me vejo muito nele ali. O Gregório de vez em quando aparece pra fazer piadinhas. E a Alessandra Rufino é quem costura todo mundo ali, faz um papel muito bom. Pronto, podcast VFSM da política. Inclusive a Alessandra foi quem produziu aquele último filme da Petra Costa. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast VFSM 373, de Charlie XX a Pablo Vittar, bastidores e fofocas na pista de dança, em que contamos com a participação especialíssima do Rafa Maia. Aqui no Instagram, o Pedro Fernandes, eu acho que é Pedro Fernandes, tá, outra, tá só as consoantes. Que orgulho ouvir meu amigo de faculdade, Rafa Maiazinho, contando tanta coisa foda que ele realizou. Sou muito fã, beijinhos. Comentário do Olho Ouvido, ele falou: a Charlie no Zig nos rendeu um dos melhores estáticos do Twitter. A Gretchen segurando o Brat com a legenda: é tão bom cheirar e dar no pelo no Zig. Por Deus, esse estático! Esse estático é maravilhoso. Pra fechar, o Marco Antônio Gomes, o nosso ouvinte mais malhado, comentou: ninguém nunca fez tanto pela minha imagem quanto esse podcast. Nem eu mesmo. Ei, que autoestima baixa é essa, Marco Antônio? Vamos se empoderar.
Com esse bração ficar triste, não pode. Tá com uma teta que tá parecendo um olho de um Kraken aí, enorme, gigantesco. E aí, tá aí triste, ficar triste agora com esse peitão? Não pode, não, que isso, vamos se empoderar. Todos os nossos ouvintes, queremos vocês felizes, não queremos saber de coisas pra baixo. Chega de rock triste, aqui é só rock feliz. Só rock doido. Tchê rock! Eu sou o @KleberFak em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site. Eu tô pensando no estático. Para, segue. Eu sou o @KleberFak em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Toda sexta-feira tem minha newsletter no Substack. E na próxima edição da revista Noise, com o disco da Cato, Caminhos Selvagens, eu vou assinar 2 matérias. Então quem quer ter o meu rostinho impresso na sua casa, pode comprar sua revistinha, que logo chega. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Bus ou na miolo.fm. E também me contrata para editar seu podcast. Que é ele dando aquela editada gostosa pra Dá você. o serviço direito, vai ter que ler o e-mail. Ele faz assim, né? Ele é brincalhão, mas ele edita, tá, gente, o podcast. Nosso podcast é todo editado pelo Nick. Ele faz o jurídico também, então ele ajuda a gente a decidir o que entra pro ar, o que a gente pode ser presa. Ele que faz todo o clima que vocês gostam do podcast. Então você quer o Nick dando aquela editada gostosa pra você? Contrata o nosso menino. E Nick Silva, se eu quiser essa editada gostosa entrando dentro de mim, como que eu faço pra ter? Você pode falar comigo ou pela DM no Instagram ou pelo contato @nicksilva.com.br. Ai, Nick, que delícia! Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um de nossos deliciosos apoiadores, todos musculosos, descamisados, tanto os homens quanto as mulheres aqui, ó. Como a Lívia, Fabrício Neri, Leonel Moura, Jefferson Kozenieski, Vinícius Correia, Rodrigo Berg, e André Matos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.